Olá, eu sou Flávio Nazima, cirurgião plástico e mastologista. Recentemente abordamos as reações ao diagnóstico de uma doença. A partir do diagnóstico de uma doença, geralmente as pessoas evoluem por fases de emoção que podem ser divididas em 5 fases. A primeira fase é a fase da negação, a segunda fase, chamada de raiva, a terceira fase, chamada de barganha, a quarta fase, a fase da depressão, e a última fase, a fase que todos queremos que os pacientes cheguem, a fase da aceitação. Essas fases, elas têm tempos de duração variáveis de pessoas para pessoas, e algumas pessoas podem pular fases. Na primeira fase, na fase da negação, é comum as pessoas adotarem a seguinte postura: não é possível, esse diagnóstico está errado, eu vou procurar uma outra opinião. Será que esse exame está realmente correto? Ou pior, na fase da negação, a pior postura que eu já vi é não fazer ou não ir buscar o resultado do exame, omitir esse diagnóstico. Isso é muito perigoso, porque a partir dessa privação do diagnóstico, a paciente pode estar também sendo privada das possibilidades de tratamento. A partir da primeira fase da negação, as pessoas podem evoluir para uma fase de raiva, começando a aceitar o diagnóstico, mas se sentindo injustiçadas com esse diagnóstico. Por que comigo? Se eu não bebo, se eu não fumo, por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus está me castigando dessa forma? Nessa fase, é muito difícil com o convívio entre as pessoas próximas, porque às vezes a pessoa infelizmente adota uma conduta mais agressiva e ela começa a questionar tudo, todos, inclusive a sua fé. A próxima fase seria a fase da barganha, onde a pessoa já assimilou mais o diagnóstico da doença, já aceitou que está com essa doença, mas que tenta remediá-la. E a barganha seria: oh meu Deus, se eu me curar dessa doença, eu prometo ser uma pessoa melhor, ou prometo não brigar mais com uma cunhada, uma sogra, algum familiar, eu prometo perdoar mais as pessoas. É a fase da barganha, onde algumas pessoas se apegam muito à fé e tentam barganhar a sua cura com uma mudança de comportamento ou de atitudes. A próxima fase seria a fase da depressão. Essa é uma fase muito difícil e às vezes prolongada demais para algumas pessoas. Às vezes é muito difícil as pessoas conseguirem sair dessa fase e partir para a próxima. Na fase da depressão, as pessoas já têm o seu diagnóstico, geralmente já foi instituído o tratamento e junto com o tratamento vem os seus efeitos colaterais. Às vezes foi realizada uma cirurgia, temos as cicatrizes, as limitações do pós-operatório dessa cirurgia e também temos os efeitos colaterais das medicações que podem estar sendo administradas. Alguns tipos de quimioterapia levam queda de cabelo, alteração do paladar, alguns pacientes ganham peso, sensação tátil pode ficar alterada. Então, existem várias situações e vários sintomas que essas pacientes podem começar a apresentar e isso vai minando as suas energias, entrando numa fase de depressão, onde a pessoa já não acredita mais na sua capacidade de se recuperar. Nessa fase, é muito importante a ação das pessoas próximas. Isso vai ser o suporte para que essas pessoas consigam sair dessa fase de depressão e partir para uma nova etapa. Medicações antidepressivas podem ser necessárias nessa fase. A próxima etapa seria a etapa que todos gostaríamos de chegar, a fase de aceitação. Já superamos diversas fases, já passamos por períodos e nos fortalecemos.
e chegamos na fase onde encaramos de frente a doença, sabemos que o seu tratamento está sendo realizado e podemos fazer planos para o futuro, levando-se em consideração a possibilidade ou de controle ou de cura da doença. Eu acredito que família, amigos e profissionais qualificados são a base para que os pacientes consigam evoluir por cada uma dessas fases até alcançar a fase de aceitação, que é a fase desejada.